Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre ostentação dentro das igrejas nos dias atuais. Para mim, o evangelho não é ostentar, e sim compartilhar. Sobre isso estaremos falando aqui. Antes, porém, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, por onde eu passei durante 20 anos da minha vida. E aqui nos meus vídeos, que você terá a oportunidade de assistir neste canal, eu estarei relatando tudo o que vi e tudo o que vivi nos bastidores da instituição. Espero poder, de alguma forma, ajudar a você, tá bom? Bem, deixa eu falar aqui sobre o que tem acontecido nos últimos dias, tá? Dentro das igrejas evangélicas, onde a ostentação é sinônimo de sucesso. Então, quanto mais um pastor, um filho de pastor, um bispo, um filho de bispo, ostenta, tá? Ostenta as roupas de finas grifes, ostenta os automóveis top de linha, quanto mais eles ostentam as melhores bolsas, os melhores sapatos, os melhores ternos, enfim, isso é sinônimo de que ele é um pastor bem-sucedido, é um filho, uma filha de bispo, tá? O apóstolo, o missionário bem-sucedido, e isso hoje se tornou uma coisa comum. E a essência do verdadeiro evangelho, que é a humildade, que foi pregada pelo Senhor Jesus, que entrou em Jerusalém montado em nada mais, nada menos do que num jumento. Então, se fosse nos dias de hoje, ele não entraria montado numa limusine, numa BMW, tá? Ele não entraria montado numa Mercedes, num Camaro, numa Ferrari, num Porsche conversível, não. Ele entraria, sabe? Ele faria a obra usando o que houvesse, o que é de mais simples nos dias de hoje. Esse foi o ensinamento deixado pelo Senhor Jesus. Ou você acha que na época só existiam jumentos? Não existiam animais considerados de maior, digamos assim, prestígio, para que ele pudesse montar e entrar? Claro que havia. Mas ele escolheu um jumento. Tá certo? Ele poderia ter escolhido nascer num palácio de um rei da época. Certo? Mas ele escolheu nascer numa manjedoura. Ou você acha que tudo isso não foi proposital e programado pelo próprio Deus? Claro que sim. Então ele nasceu numa manjedoura, lá no local onde se nascem os animais. Tudo isso para mostrar e dar o exemplo de que o evangelho é simples, mostrar a simplicidade do evangelho. Mas nos dias de hoje é diferente. É diferente. E principalmente os bispos e pastores, tá? Que se retiram ou vão para outros países e ficam lá vivendo uma vida social, ou às vezes se retiram para suas atividades de lazer e entregam a igreja na mão dos seus filhos. E esses filhos, tá? Sem a direção de Deus, quer dizer, já basta muitos pais que não têm a direção de Deus. Mas aí quando entregam nas mãos dos filhos, esses barbarizam, cometem barbaridades, começam a implantar dentro da igreja sistemas que nada tem a ver com a Bíblia. E isso nós temos visto na Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, e se implantou aí um curso para obreiras, tá? Cheio de ensinamentos que nada tem a ver com a Bíblia. Atividades, tarefas, visando sempre o quê? Uma forma de se vestir, uma forma comportamental diante dos padrões exigidos pela sociedade. Tá? Cursos para homens, quer dizer, e aí trazem de fora esses ensinamentos, Goodwood, Intelliman, quer dizer, implantam
dentro da igreja. Tá? E outras igrejas também fazendo a mesma coisa. E aí eu me lembro dos filhos de Eli. Eli, para você que não sabe, era um sacerdote. E esse sacerdote, que havia sido, que era na época do profeta Samuel, esse sacerdote tinha 2 filhos que davam um péssimo testemunho. E esse sacerdote que tinha que ter o cuidado de disciplinar os seus filhos e supervisioná-los e orientá-los a seguir os rituais do culto como na época se exigia da parte de Deus. Mas não, ele deixava os seus filhos à la vontade, tá? Davam carta branca aos seus filhos e eles barbarizavam. Por exemplo, esses filhos de Eli, os 2 filhos de Eli, havia na época um cerimonial, uma parte do cerimonial, onde quando o povo trazia para o sacerdote, que era Eli, os sacrifícios, como é que se deveria agir de acordo com a lei? Deveria-se pegar aquele sacrifício, aquele animal, tá? Colocar ali num tacho, queimava o animal, e a gordura deveria ser queimada e a fumaça subia primeiro para Deus. Então, primeiro era de Deus, tá? A honra era para Deus. Então, a gordura era queimada e subia para Deus. E só depois, então, era que poderia se meter o garfo no tacho e comer daquela carne. Mas os filhos de Eli, eles faziam o contrário. Antes de ser queimado e oferecida a gordura para Deus, eles iam, colocavam o garfo e comiam. E não só isso, várias outras coisas. E Eli observava e não fazia nada, não tomava atitudes. E por isso, Deus mandou o profeta profetizar contra ele. E veja que Eli, como é que ele morreu? Cego. Cego. Tá? Trazendo isso para os dias de hoje, é como se esses líderes estivessem cegos, ou pelo menos se fazendo cegos, fazendo vistas grossas para o que os seus filhos têm feito dentro da igreja. Eu recebi um e-mail de um auxiliar, coitado, que ele foi arrancado da obra da Igreja Universal do Reino de Deus pelo bispo Renato Cardoso, que é o marido da filha do bispo Macedo. Por quê? Tudo porque esse rapaz, ele estava num ambiente na internet, tá, que foi criado por ele, por um grupo, melhor, um grupo criou e convidou ele, e ele entrou ali e está participando desse grupo. E eles tratavam de assunto desse tal de Intellimen, que era o curso ali para os obreiros. Só que a ordem do Renato Cardoso era que todos só pudessem conversar em um outro ambiente restrito e reservado. Tá? E que ninguém poderia conversar em nenhum outro ambiente que não fosse aquele. E esse auxiliar, coitado, recebeu um convite, entrou, começou a conversar ali com outras pessoas, moral da história. Depois quiseram saber quem era ele, de onde ele estava, em que igreja estava, foram buscando ele até encontrá-lo, mandaram que o regional levasse ele para a sede do Estado. Lá na sede do Estado, o bispo estadual disse para ele: olha, eu te trouxe para cá, vou ver o que eu posso fazer por você, mas quem vai decidir a sua vida é o bispo Renato Cardoso. E aí ele ficou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira veio a ordem. O bispo chamou ele e disse: olha, infelizmente eu não posso fazer nada, porque o bispo Renato Cardoso mandou te arrancar. E aí ele me mandou aqui um e-mail, depois eu vou publicar ele no meu Face e vocês vão poder ler, tá bom? Porque tudo que eu relato em vídeos, eu sempre coloco aí os prints das mensagens no meu Face, sempre preservando o nome, a imagem das pessoas, tá bom? Em consideração a confiança que elas estão tendo em mim. Bom, e aí ele disse: puxa vida, tiraram o que eu mais amava. Eu não roubei, não matei, não me prostituí, não fiz nada de errado. Só por causa desse tal de Intellimen. Me tiraram aquilo que eu mais amava fazer, que era a obra de Deus. Quer dizer, olha que ponto nós estamos chegando. E olha como que esses filhos de Eli estão agindo. Então, a gente vê aí muita ostentação, tá? Por exemplo, se você for num Face, numa página do Face, das filhas de Eli, dos filhos de Eli, vocês irão vê-los lá, cada dia, com um vestido caríssimo,
com bolsas de 10, 15, 20, 30 mil dólares, desfilando em carros, sabe, caríssimos, tirando fotos em jatinhos, no interior de jatinhos particulares. Quer dizer, elas se esquecem de que isso aí é dinheiro do povo. São recursos, doações que era para ajudar quem está necessitado, e não para que elas desfilem cada dia com um penteado diferente, sabe, dos salões mais caros. E esses filhos de Eli, ou essas filhas de Eli, não têm nem vergonha na cara de ficarem postando em redes sociais, ostentando esse padrão mantido pelo povo, patrocinado pelo povo carente, pelo povo que doa com amor para a obra de Deus. Vocês, filhos e filhas de Eli, deveriam ter vergonha na cara de estarem agindo dessa maneira. É vergonhoso esse evangelho de hoje. É podre, é fétido esse sistema. Me dá náusea. Se eu estivesse aqui num outro local, eu iria cuspir. De nojo que eu sinto disso. De nojo. Tá? De nojo. É o que eu sinto quando eu vejo essas coisas de hoje. Eu tenho saudades da igreja no início. De um modo geral, eu tenho saudade, porque no início não era assim. E aí, muitos alienados e urdianos, às vezes perguntam, mas por que ficou 20 anos lá dentro, não viu isso antes? Não, eu não vi isso antes. Porque antes não tinha isso. Eu fiquei 20 anos porque essas mudanças foram sendo implantadas, tá? Paulatinamente. Por exemplo, na minha época não tinha esse negócio de Goodwood, não tinha esse negócio aí de Intellimen, não tinha. Assim como quando eu entrei não tinha muita coisa que depois eles implantaram. Então por isso que eu fiquei 20 anos. Eu fui tentando me manter porque eu amava fazer a obra de Deus. Mas não era essa obra que eu amava e nem foi com essa obra que eu me comprometi. Tá certo? Então, a partir do momento em que eles mudaram, eu não sou obrigado mais a ficar. Então, muitos tentam insinuar, o senhor ficou lá 20 anos. Por que ficou 20 anos? Não viu? Então, porque não tinha o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá discernimento. Pelo contrário, é porque eu tinha o Espírito Santo, que eu tive o discernimento, para poder, quando vi essas coisas sendo implantadas, de imediato eu tomei a decisão de sair. Quando eu tentei, na medida do possível, mudar uma coisa aqui, outra ali, combater uma coisa aqui, outra ali, certo? E não conseguia, então eu tomei minha decisão de sair. Eu me lembro de uma certa ocasião, eu estava em Sorocaba, e ali uma obreira veio, essa obreira, se estiver me assistindo agora, vai saber, e muitos obreiros de Sorocaba sabem do que eu estou falando. Essa obreira veio até a mim, ela namorava um pastor, e ela veio falar comigo que esse pastor, namorando com ela, então ele foi lá e chupou os seios dela. Tá? O que aconteceu? Ela veio falar comigo. Puxa vida, a obreira ali, quando ela veio falar comigo, ela queria o quê? Uma providência. Não é verdade? E o que eu fiz? Chamei o pastor, ele confessou para mim, tá certo? Os obreiros aí de Sorocaba vão saber de quem eu estou falando. Eu nem me recordo o nome dele agora. Acho que era Ricardo o nome desse pastor, se eu não me engano. É um carequinha. E ele, peguei os dois, o obreiro e ele, e levei em São Paulo para o bispo Romualdo. Um outro episódio meu aí em Sorocaba. Levei para ele. Chegou lá, entrei com eles na sala. E aí, entrei com ele na sala. Essa obreira ficou do lado de fora. E aí contei o relato para ele, para o Romualdo. Ele olhou para mim e falou assim, Natan, vai dizer que você nunca fez isso? Então, vai lá, meu filho, vai lá e vigia. E aí eu saí dali, não sabia nem o que eu ia falar para a obreira. Não sabia. Então, a minha parte, eu fazia quando podia. Tá certo? Mas tinha coisas que eu não podia. Então eu tentei até onde deu.
Então isso é uma resposta para você que vive falando aí, por que demorou 20 anos? Eu demorei 20 anos porque a igreja não era assim. Quando eu entrei não era assim. Quando eu entrei não se desfilavam automóveis de luxo. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu ouvi foi, você não vai ter salário. Eu fiquei 3 meses e não ganhava nada. Comia se alguém levasse, tomava café se alguém levasse. Certo? Dormia em 2 bancos de madeira assim, ó, virado um para o outro. Eu dormia ali sem colchão, sem nada. Essa foi a obra que eu entrei. Eu queria dar minha vida para sair pelo mundo, dando a minha vida como oferta. Certo? E quando depois eu vi a igreja mudar, e até onde deu, eu fiquei. Quando não deu mais, eu pulei fora. Tá certo? Agora, vocês não deviam julgar a mim porque saí, fiquei 20 anos e saí. Vocês deveriam olhar e julgar aqueles que estão aí dentro e que vivem ostentando com o dinheiro dos dízimos e das ofertas do povo. Então, era isso que eu queria relatar aqui nesse vídeo, tá certo? Que hoje, muitos, não generalizando, mas que tem uma grande maioria aí, sem vergonha tem, que ostentando com o dinheiro do povo. Que vergonha! Que vergonha! É vergonhoso isso, mas é o que está acontecendo. Caso você tenha gostado desse vídeo, dá um like aqui embaixo, tá bom? Curta, compartilhe com o maior número de pessoas possível, tá bom? Eu te agradeço de coração. E se inscreva no meu canal. Estou preparando um material exclusivo para você que se inscrever aqui no meu canal. E também você será sempre avisado. Caso você se inscreva, sempre você será avisado a cada novo vídeo que eu publicar. Tá bom? Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.